Olá pessoal, bem-vindos à Oficina de Casa. No programa de hoje eu vou retomar aquela nossa estante retorcida. Antes de mais nada eu gostaria de agradecer a todos vocês que mandaram sugestões de acabamento pra gente. Foi muito legal, muito rico de possibilidades. Inclusive sugestões que a gente pode até usar em outros projetos. Muito legal, muito obrigado. Nós escolhemos, ao invés de fazer um acabamento, vamos fazer alguns acabamentos, para justamente mostrar opções diferentes de acabamento e técnicas diferentes, que é essa a proposta da Oficina de Casa. Então, o primeiro acabamento que a gente vai abordar é o laminado decorativo, que é justamente esse laminado que tem uma boa resistência física, mecânica, e dá um acabamento espetacular. Eu até já andei folhando aqui algumas peças para mostrar para vocês, e agora eu vou mostrar o passo a passo direitinho como faz isso. Nós vamos usar duas cores nesse projeto, uma cor internamente, que é essa cor cerâmica aqui, uma cor de cerâmica, e pelo lado de fora eu vou usar esse amarelo bem vivo. Então vai ficar uma composição, e isso vai evidenciar bem a questão do retorcido, da curva da estante. Uma questão técnica que eu acho legal colocar para vocês é com relação à nomenclatura. Esse daqui é um laminado de alta pressão. E justamente ele tem uma boa resistência mecânica, ele é bem resistente. É diferente do MDF, que é um laminado de baixa pressão. A maneira de construção desses dois materiais é diferente. Então o laminado de baixa pressão, que é o MDF, tem uma resistência menor do que um laminado de alta pressão. Se você pegar, por exemplo, um compensado e folhar com esse laminado de alta pressão, ele vai ter mais resistência do que um MDF já laminado, que é um laminado de baixa pressão. Bom, e tendo as peças desmontadas, eu tenho como definir o tamanho dos laminados que eu vou cortar. Só que você tem que prestar atenção, nesse caso, que tem peças que vão ter cores diferentes de um lado e de outro. Vocês se lembram que a gente tem duas peças cortadas em curva que são opostas, são justamente essas duas peças. Então, para aproveitar o laminado, não perder material, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar aqui as duas de uma forma que eu complemente uma com a outra e tire uma fatia menor. Mais ou menos isso. Então aqui eu tenho uma fatia, aí eu vou deixar um pouco mais de excesso aqui para ter segurança. Vou cortar com 46 centímetros. Eu costumo deixar 1 centímetro a mais de folga na hora de cortar, porque aí eu jogo meio centímetro para lá, meio centímetro para cá. Isso é uma questão de prática. Se você se sentir inseguro na hora de colar, que ela cole torto e que você não consiga cobrir direito, deixa uma folguinha a mais. Você vai perder um pouco mais de material, mas se você colar torto, não tem problema. Depois de posicionada a régua, você vai riscar usando um riscador com ponta de metal duro. E com isso você faz alguns riscos, depois dobra o laminado e ele quebra. Agora é só forçar um pouquinho. Que ela quebra exatamente onde você riscou. E tá aqui uma peça certinha, pronta para laminar. Então vamos fazer essa ação de passar cola e colar. Depois eu já vou refilar. Então as peças vão ficar prontas internamente. Você usa uma espátula dentada, que é justamente para ela ficar ligeiramente ranhurada. O adesivo de contato, você precisa passar o adesivo em ambas as partes, esperar secar e depois você une essas duas partes. Por isso que se chama adesivo de contato. Uma dica para vocês na hora de espalhar a cola é que se você vier trazendo a cola assim e querer vencer a beirada, ela pode escorrer. Então, em vez de empurrar, puxe, põe ela na beirada da bancada, saindo para fora da bancada e faça assim. Dessa forma você está passando a cola na beirada e ela não escorre. Vejam, puxa para cima, olha. Essa é uma das prateleiras internas que eu ainda não arredondei, então eu vou arredondar. Eu vou usar essa latinha aqui, essa curva da latinha, para fazer a marcação e vou cortar com a tico-tico.
Bom, as outras prateleiras eu me adiantei e fiz o laminado dos dois lados. E esqueci de fazer o corte. Então, para fazer esse corte, eu vou usar uma lâmina de serra tico-tico, que é a Dual Cut, justamente que é própria para laminado. Ela tem os dentes virados para cima e para baixo, eles se encontram no meio. E isso dá um bom acabamento. Olha, eu cortei aqui uma pontinha, se vocês olharem, o corte está perfeito, tanto desse lado quanto desse lado. Então, você precisa usar uma lâmina correta para cortar o seu laminado. Como o processo de laminação é bastante repetitivo, eu já me adiantei e revesti as prateleiras internas. Então eu tenho ela aqui revestida dos dois lados e já coloquei aqui a fita no topo. Mas eu vou mostrar para vocês como cortar a fita e como aplicar no topo. Para você cortar esse filete para colocar aqui na borda, você vai refilar um filete da sua chapa de fórmica. Você pode usar uma régua e tirar esse filete, que é o mesmo processo de você cortar o laminado, igualzinho. Mas você pode usar um dispositivo para refilar, a tira, e ela já sai certinha. Então eu vou mostrar isso aqui funcionando, porque é muito legal. Você tem aqui uma graduação exatamente com a largura da tira que você quer tirar. Esse acessório ele tá ajustado para 17 milímetros de tira. Vamos conferir se isso serve para esta situação. Eu tenho aqui o laminado dos dois lados, 16, 17. Então tá perfeito. Se ficar uma beiradinha a mais, ótimo, a gente refila depois com a tupia laminadora. Se ficar de menos, não dá certo. Então é importante você prestar atenção nisso. Se ficar exato, melhor ainda. Esse acessório, você simplesmente encosta a chapa aqui. Existem dois rodízios aqui que trabalham juntos, um para um lado, o outro para o outro, que são justamente os rodízios faca, que cortam a tira. É muito simples, olha. Encosta a fórmica aqui e vem puxando. E a tirinha sai perfeita. Bom, tá aqui, tirei a tira e ela se ajusta perfeitamente. Não tem ajuste nenhum para um lado nem para o outro. Ela tá exata. Depois que você cola, é importante você passar uma madeira, uma superfície de quina de madeira para juntar, melhorar essa união. Bom, essa superfície das curvas já está seca. Vocês escutam? Gruda, mas não sai na mão. Agora eu vou aplicar então, eu vou virar isso aqui em cima. Só que o adesivo de contato, você encostou, ele já vai grudar, então você tem que colar certo. Como aqui a peça é reta, eu vou estou alinhando este lado e vou descer aqui para ver se eu estou descendo também alinhado certo.
Tá ok. Então agora é só descer. Vira o conjunto com cuidado para você não quebrar, não lascar o laminado. Agora eu vou usar a madeira, a quina de madeira, para firmar bem a colagem. E agora eu vou usar a tupia laminadora para começar a acertar o desenho da curva. Eu estou aqui com a tupia laminadora, com uma fresa reta, com um rodízio. O rodízio é o que me dá a referência para eu cortar exatamente onde eu preciso. Bem, vocês viram eu terminando de laminar as duas curvas. Ao laminar por fora, eu estava usando essa peça que me serve de esquadro para posicionar a tupia laminadora. Eu tirei essa peça justamente para ter só a fresa passando depois aqui nas curvas. Aí eu estou usando só o rodízio encostado na parte de baixo da espessura do compensado. Então aqui, as peças que estão aqui em cima da bancada são todas as peças da estante aonde deveriam estar revestidas de laranja. Então elas já estão todas prontas. As 3 prateleiras já com o seu topo revestido, a base e o teto, as 2 peças que vão no canto e as 2 peças da curva com o laranja, tudo voltado para dentro. Então agora a sequência é a gente começar o amarelo. A primeira ação com o amarelo que eu vou fazer é colocar, filetar algumas espessuras, que são justamente as espessuras que vão dar a sensação da parte externa da estante. Então eu vou, antes de montar essas peças todas, eu vou filetar o topo das 2 curvas de amarelo e a base e o teto da estante também com amarelo, porque é justamente o que a gente vai olhar como sendo a parte externa da estante. Vou fazer isso antes de montar porque fica mais fácil. E depois que a gente juntar tudo, colar, pregar, pinar, aí sim é só entrar com o amarelo externamente. Eu usei de propósito aqui uma tira maior, para vocês verem a tupia laminadora laminando uma tira. Bom, para fixar a sua estante, você pode pregar e colar, pode aparafusar e colar, pode usar o pinador com cola. Eu vou usar o pinador para agilizar aqui o processo de montagem, para inclusive agilizar aí a montagem para vocês. A montagem dessa estante, vocês já acompanharam quando eu fiz a estante. É exatamente igual. A única coisa é que agora eu estou montando com as peças acabadas. Então, vamos agilizar o processo. Falta bem pouco para acabar essa estante. Agora eu vou colocar a fórmica nos 2 topos, tanto embaixo como em cima, e depois finalizar com a fórmica da curva.
Vocês viram que eu montei a peça toda, prendi pelo lado de fora, então agora as fórmicas, né, os laminados que vão entrar, eles vão cobrir, aqui no caso, as pontinhas do pinador. Mas poderia ter cabeça de parafuso, então a fórmica iria cobrir essas interferências. Para aproveitar bem a fórmica, nesse pedaço eu vou tirar as duas curvas. Só que eu passei a cola só no pedaço que eu vou aplicar agora, porque a hora que eu for refilar com a tupia laminadora vai encher de pó se eu tiver com cola aqui. Bom, a estante retorcida devidamente acabada está pronta, como prometido. E eu gostei muito, ficou essa combinação de duas cores de laminado, ficou muito legal. Novamente eu quero agradecer a vocês pelas sugestões que vocês mandaram. A gente ainda está produzindo mais, provavelmente 2 acabamentos, como sugestões de terminar essa estante de formas diferentes. Então eu espero que vocês tenham curtido. Aqui foi todo o processo de acabamento usando laminado. Então a gente procurou fazer em detalhes para que servisse para vocês o aprendizado. Deem aquele joinha pra gente, se inscreva no nosso canal e a gente se encontra num próximo programa. Um grande abraço!